É a mesma coisa esse negócio do CT, cara. É muito legal, o CT foi financiado pelo torcedor, mas a gente vê que é um erro o CT estar ali, cara. Porque a gente sabe que ali é uma área de tormento, de risco, cara. É óbvio isso, gente. É a mesma coisa você levar um centro de treinamento pra Petrópolis. Ok? Por quê? Porque se chover pra burro. Você sabe que de janeiro a abril tu vai ficar tenso. É isso, cara. Então, você vai pro Chile. Eu, por exemplo, adoro o Chile. Eu fui uma vez ao Chile. Só que a minha viagem única ao Chile foi por conta de erro. Porque eu fechei uma viagem pra ir a uma cidade chamada Pucón. Uma cidade linda que tem no Chile. Fechei a viagem em janeiro. Em abril, porque Pucón é uma cidade que tem... O Chile é um país, se eu não me engano, é o segundo país no mundo que tem o maior número de vulcões. E o vulcão de Pucón entrou em erupção. Entrou em erupção. A cidade virou... Uma época que chegou a erupção, a fumaça chegou em Porto Alegre, fechou aeroportos, enfim. Isso tem uns 5, 6, uns 7 anos. E eu tive que mudar a minha viagem. Porque não tinha como. E aí eu fui pro deserto do Atacama, lá no norte. Que não tem lá, tem os vulcões, mas estão extintos, aquela coisa toda, fui pra lá. Conheci o Chile. Legal. É um lugar maravilhoso. Mas hoje, pra viajar pro Chile, você tem que medir. Pô, vale pro Chile? Por exemplo, eu tenho uma vontade de conhecer o Japão, mas fico com medo. Vem cá, quando é que tem tsunami nisso aqui? Tailândia. Você começa a medir várias situações. Então, a minha esposa tem medo, eu acho um lugar legal, a gente fica com medo disso. Você vai, por exemplo, pra uma daquelas ilhas lá no Pacífico, maravilhosas, lindas. Ah, por exemplo... Você tem, quando você fecha a viagem, outubro para ir para os Estados Unidos, é a época dos furacões. Baixa até a passagem aérea. Você vai para a República Dominicana, vai para Cuba, seja lá onde for, baixa, por quê? Porque tem o risco. Mané, desculpa, eu vou entrar em mané de risco, porra. Que mané risco, porra? Sabe, a mesma coisa, você vai fazer um CT numa área onde há um conflito, é o risco. Agora, por questão política, por questão de pressão, época de eleição, tanto o Fluminense, porque o Fluminense é ali do lado, como o Vasco, resolveram pegar os terrenos. Sabiam do tamanho da trolha, cara. Claro que sabiam. Tá aí, cara. Hoje, de manhã, eu conversei com pessoas lá do futebol do Vasco, me disseram, cara, a bala comendo aqui, irmão. Tem vídeo, inclusive, circulando no Twitter. Sabe? A bala comendo. Perigosíssimo. Quando você mesmo um dia se perdeu lá, o Waze te botou numa roubada, tu entrou lá no meio, cara, da comunidade. Então a gente tem que chegar no CT, a gente tem que ligar o pisca-alerta. Então, são situações que todo mundo já sabia, ok? Então, buscasse uma alternativa. E as pessoas ficam cobrando. Não, a 777 tem que fazer investimento. Eu sou os gringos, não faço também, não. Eu vou botar meu dinheiro ali? Qual é a segurança que aquilo ali vai vir? Você faz um hotel ali para os jogadores concentrarem? Eu não faço. Eu sou engenheiro, eu não faço. Até porque vai ficar alto e tem risco de bala perdida no alto. Cara, só maluco, velho. Então eu acho que essa questão do CT é a mesma coisa de São Januário. Precisa ser dita a verdade, parar com essas meias verdades. Já entubou 6 milhões lá, que é o dinheiro do torcedor. Já se botou mais 4 agora no início do ano com as obras que tem. Ampliação, estacionamento, seja lá o que for. Tem 10 milhões, amigo, desculpe. Vamos a um bastidor importante. Entuba. Eu, você e mais outros jornalistas participamos de uma reunião lá no próprio CT do Vasco na parte da manhã, não me lembro exatamente quando. As 2 semanas atrás. As 2 semanas atrás, mais ou menos, e houve essa discussão. A gente perguntou sobre vários temas. A gente falou, e aí, o CT? Porque... tem um projeto dos 3 campos, mini estádio, aquele projeto todo. E o Vasco fez uma obra mais de... melhorou algumas coisas, imagem, estacionamento, etc. Mas ainda não é aquilo que um CT moderno precisa. Não. O Vasco ainda tem ali o CT ajeitadinho. E a gente cobrou, pô, mas quando é que vai fazer? A primeira desculpa era... a prefeitura ainda não deu terreno em definitivo. Então não dá pra você chegar e casar um caminhão de dinheiro num lugar que a qualquer momento você pode perder o terreno. E não lembro quem, a gente até indagou, pô, mas não tem um deadline disso? Porque o Vasco precisa de um CT mais moderno e mais completo. E a gente questionou, tem a possibilidade... acho que até fui eu que fiz essa pergunta. Existe a possibilidade do Vasco levar o CT para um outro local e nos foi confirmado que existe o estudo hoje... internamente entre Vasco e 777, até por parte da 777, de talvez levar o CT do Vasco para um outro local. Você acha que esse episódio agora, de repente, reforça isso internamente para eles? Eu acho. E precisa ser pensado isso, cara, urgentemente. Até porque quem faz o investimento que os gringos estão fazendo, que ainda não é o investimento que foi prometido na totalidade, porque os CTs eram prioridade. Porque também tem o CT de Caxias.
O CT da base de Caxias, que eu já ouvi de um cardeal de dentro do Vasco, que não se surpreendam se o CT de Caxias, que hoje tem 4 campos, tem uma área lá reformada, que foi feita até pela gestão do Alexandre Campelo, pelo André Afonso, que era o VP de patrimônio. Tem lá vestiários, tem, enfim, uma área legal, mas para cuidar, de repente, do sub-15 para baixo, para a molecada. E o CT do Vasco, que não tem projeto de encampar o 17 e o 20, passar a encampar. Você ter uma área, como por exemplo a Cidade do Galo, você entra na Cidade do Galo, a Cidade do Galo é um morro. No sopé do morro é a concentração da base. E aí você sobe, segundo andar campo, terceiro andar é a concentração do time profissional, que é a área de hotelaria, restaurante, é tudo lá. Então dentro do CT, dentro da área, você ter uma área para a base. Então seria até uma mudança de projeto. Porque o projeto inicial é o CT do Vasco. 6 campos, um minicampo, teria até um hotel, mas isso eu acho que já morreu. Seria somente o profissional, não ter a base. Mas em função desse imbróglio, porque a questão do CT de Caxias ainda é pior, porque é um terreno de área federal, de governo federal. Então mudou agora o governo, entrou o governo Lula, a gente não sabe quem vai ser secretário, quem vai mandar, quem não vai mandar. No caso do CT Moacir Barbosa, é da prefeitura. É algo mais fácil, porque, por exemplo, quem conseguiu o terreno, que foi o Alexandre Esquerdo, vereador, agora é deputado. Então tá ali no bolo. Mas o prefeito Eduardo Paes tem mandato até final de 2024. E aí o próximo prefeito, se não for Eduardo Paes, como é que faz? Se o cara não quiser, e se não tiver um ok? Então eu acho que tá muito no ar isso, para quem tem dinheiro ficar discutindo. Na boa, cara. Eu acho que é uma coisa assim, pueril. Hoje você compra um terreno na Barra, consegue fazer. O Flamengo comprou lá aquele terreno lá de Vargem Pequena, lá onde ele tem o CT, ali na Estrada dos Bandeirantes. Mas podia ter o igual, cara. Sabe, podia buscar um terreno melhor. Tem tanta área no Rio de Janeiro, tanta área que você possa... Eu acho que tem que ser aqui, Zona Oeste. Porque os jogadores moram tudo lá. Moram por aqui, não tem jeito. Então você precisa pensar nisso, porque isso traz um problema sério, cara. Porque você traz uma imagem ruim pro clube, porque bem ou mal é tabela. Para um jogador, porque os jogadores se falam, pô, cara, o CT aqui é ruim. Pô, aqui é complicado de vir jogar. Porque o que acontece? O Vasco está conseguindo trazer bons jogadores porque tem organização, tem planejamento, tá pagando em dia, isso ajuda demais. Agora, uma boa casa também é importante, cara. Sabe? Eu falei uma vez aqui no podcast e gerou uma discussão, um debate muito grande nos comentários, o seguinte: jogadores de prateleira, Davi Luiz, Luizito Soares, Hulk, Diego Costa, enfim, posso puxar mais algum outro nome. Esses caras, alguns inclusive que eu citei jogam hoje no Flamengo, eles não viriam pro Vasco. Não viriam. Não viriam. E o torcedor às vezes ficou chateado. Eu falei, cara, esses caras não abrem mão de estrutura. Aí quando eu citei o Luizito, eles falaram, mas o Luizito jogou lá no CT do Nacional do Uruguai. É diferente que ele é torcedor do clube. Sim. Então o cara abre algumas concessões. E ficou 3 meses só também. E já saiu. E vazou, né? Mas assim, esses caras que vêm de uma... Vidal, esses caras que vêm de uma estrutura de peso da Europa... É motivo de decisão, tomada de decisão. Tem uma proposta do Vasco com um salário igual ao do Flamengo e do Palmeiras. Esse quesito de estrutura, sem dúvida, ele já deixa de lado. Então é fundamental o Vasco ter um CT de ponta. Tem que ter, cara. Tem que ter. Eu acho que isso é um atraso que eu lamento anos e anos, porque sempre se fala, porque... eu concordo quando muita gente diz assim, não, o CT foi feito pela torcida. Perfeito. Mas eu acho que a gente tem que também... valorizar quem teve a iniciativa. E eu falo isso aqui sem problema nenhum. O presidente à época, o Alexandre Campelo, teve peito de fazer. Porque o torcedor está aí há 125 anos, cara. Então poderia ter sido feito financiamento coletivo 1980, 1990, anos 2000. O Vasco já podia ter esse CT há muito tempo. Eu me lembro quando o Juninho chegou ao Vasco em 2011 de volta, ele falou, cara, eu saí daqui em 2000, 11 anos depois, o Vasco continua treinando atrás do gol em São Januário, cara. Pô, isso é ridículo, cara. Isso é o fim do mundo. Sabe, é contraproducente. O Cruzeiro, em 1982, Toca da Raposa já existia. A seleção brasileira se preparou para a Copa da Espanha na Toca da Raposa, Diego. A Toca da Raposa tem 82, cara. Nós estamos falando de 2023. O Vasco foi ter CT o quê? 2020? 2019? 20. Pô, é ridículo isso, cara. Ridículo. E mesmo assim, um CT mambembe. O CT do Vasco é muito fraco, cara.
É hoje funcional, legal, a gente tem uma boa vontade, a gente, né? Mas a gente vê lá no dia a dia. É fraco, cara. Agora, o Vasco é um clubaço. Então o jogador que chega lá, ele chega bem abraçado, os funcionários são muito bons. O ambiente é muito bom. É muito bom, você tem que valorizar quem tá lá dentro. Porque você pode estar num estúdio como esse aqui, imagina que isso aqui fosse um estúdio meia boca, que não é. É muito bom. Mas imagina, pô, mas o cara ali da edição é bacana, você é um cara bacana, você até releva, velho. É a mesma coisa, você vai na casa de um amigo teu que tá ruim de grana. Pô, mas o cara é tão teu parceiro, a menina que tá na casa dele faz um rango tão legal, tu vai se preocupar porque o azulejo tá quebrado? Tu vai se preocupar porque a televisão do cara só pega 3 canais e os canais que não são a cabo? Não vai, cara, você releva. Só que chega uma hora que você, se for na casa do cara toda hora, tu vai se incomodar. E é o que acontece. Num primeiro instante, beleza, legal, tô aqui, tô sendo bem tratado, o Paulo Brax me recebe bem, pô, os massagistas são maneiros, pô, a tia da cozinha faz um rango bacana. Só que é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, todo dia. E aquilo ali você começa a criar, né? Ainda mais jogador que... Porque o garoto da base, o Marlon Gomes, por exemplo... Tá roendo arroz e feijão. Marlon Gomes, porra, saía de São Januário, eu dei uma notícia aqui no dia que o Marlon Gomes se machucou sem comer direito. Contra Tom Benz, eu falei no ar. E fui cobrado pelo Vasco e falei, e é verdade. O Marlon Gomes se machucou, teve uma lesão do sistema. Isso aqui é alguém que durante anos saía de São Januário com um pão com manteiga e um café, ia lá pra Austin treinar, não tinha nem repositor energético. Esses moleques são heróis, cara. Você viu o físico que o Marlon Gomes tem? O Marlon Gomes é raquítico, velho. O Figueiredo agora que ganhou um corpo, o Peck teve que fazer trabalho de corpo. O Vasco, quantos jogos de base a gente não viu o Vasco perder porque os outros times eram muito maiores? Eu vejo Grêmio e Vasco, Palmeiras e Vasco, eu fico com pena, cara. Os meninos do Vasco tudo magrinho. Deu uma melhorada, os meninos têm chegado agora melhorou, mais encorpados. Mas isso precisa ser muito valorizado. Então, eu acho que a gente tem que entender que essa questão de estrutura é fundamental, cara. É muito importante. Nos anos 90, o Kleber Leite, ex-presidente do Flamengo, apresentava Enquanto a Bola Não Rola na Rádio Globo. E eu me lembro que ele dizia assim, porra, CT joga de quê? De ponta direita ou de centroavante? Mas isso era muito bonito lá antigamente. Aí o Flamengo vende Vinícius Júnior, vende diabo que seja, investe num CT e tá aí, cara. Vou te dar uma informação. É resultado, velho. Mesmo o Flamengo já tendo um bom CT, eles já estão agora pra fazer uma outra obra pra ampliar e melhorar o centro de treinamento. O Palmeiras, cara, eu fui ao CT do Palmeiras, ali em Água Santa, pô, espetacular, cara. O CT do Galo, do Atlético. Atlético Paranaense. Eu trabalhei com 2 treinadores no Atlético, Roger Machado e Diego Aguirre. Fui várias vezes a Belo Horizonte. O CT do Atlético Mineiro é um negócio espetacular. A seleção da Argentina, na Copa do Brasil aqui, ficou lá. O CT do Caju é espetacular, sabe? Então, você tem como fazer. Você precisa priorizar isso. Então, se a gente de repente não contrata em 2023 o jogador dos sonhos do torcedor, mas investe num CT, a gente precisa entender isso, cara.